Amigos e amigas, um dos aspectos mais surpreendentes desse processo eleitoral estranhíssimo que nós estamos vivendo é o retorno dos militares à cena política. Fala-se muito pouco disso e esse é o assunto que eu gostaria de conversar com vocês, porque ele requer uma análise histórica. Então vamos lá. É mais do que evidente de que os militares estão fortemente presentes no processo. E isso já há algum tempo, não é? Não só a candidatura Bolsonaro colocou um general da reserva como vice, o que significa que, na hipótese dele ganhar, na linha sucessória entraria um militar, como também pelo fato de que ele está sendo assessorado por vários militares de alta patente, alguns da reserva, e tem um apoio bastante grande das tropas. Então, já isso é algo merecedor de preocupação. Na hipótese de Bolsonaro ganhar a eleição, nós poderíamos ter a emergência de um poder evangélico militar, já que os evangélicos têm tido uma presença também muito forte nesse processo, o que seria o pior dos mundos, porque remeteria a uma forma de uma espécie de teocracia, e teocracia avalizada, sustentada pelos militares. Na hipótese de Bolsonaro perder, ainda assim essa questão é preocupante, porque os militares, ao voltarem à cena política, demonstram uma força que não poderá ser desconsiderada. Nessa hipótese, seria necessário chamar os militares, conversar com eles, porque, de fato, há um descontentamento muito grande nas Forças Armadas, e esse descontentamento vem de longe e deve ser enfrentado. Bem, mas para que a gente entenda de uma forma um pouco mais com mais complexidade essa questão, é necessário recuar um pouco na história, é necessário pensar historicamente. As Forças Armadas no Brasil, especialmente o Exército, se apresentam como, na história brasileira, como fiadores da própria República, como uma espécie de setor que interfere na vida política quando as demais instituições não funcionam bem, entram em crise, ou quando o pacto entre os vários setores da classe dominante, setores civis, entra em colapso, como é o caso atual. Isso ocorre desde a República, e é necessário compreender, porque foram os militares que fizeram a República. No final do século XIX, a monarquia encontrava-se exaurida. Dom Pedro II, que representava simbolicamente a unidade, o poder que assegurava a unidade territorial brasileira, já estava muito velho, e não só
vivia em viagens ao exterior e deixava como sua sucessora a princesa Isabel, que era casada com um militar francês, o Conde de. Os militares, desde a Guerra do Paraguai, adquiriram uma certa importância na vida política e começaram a reivindicar demandas específicas para o exército, e o final da monarquia é marcado pela chamada, dentre outras questões, pela questão militar, que são desavenças entre os militares e o poder constituído, não é? O poder monárquico. Entre os militares se desenvolveu um republicanismo bastante forte, à base do positivismo ensinado nas escolas de formação militar. Esse positivismo militar foi até mais influente do que o positivismo civil, ou republicanismo civil, com base também no positivismo, que se desenvolveu na mesma época. E, no final das contas, foram os militares que substituíram o governo do Dom Pedro II, já exaurido. Esse assunto foi muito estudado até os anos 80, e as repercussões disso, o fato de que, simbolicamente, a gente perdia a figura do pai, que era Dom Pedro II, e passava a ter um novo, Dom Pedro II, que tinha o poder moderador nas mãos, né, para acertar as crises políticas, esse poder passa para os militares, digamos assim. E daí vai nascer a ideia dos militares como uma espécie de um poder moderador e com um poder de tutela sobre a nação. Isso tem muito de mito, mas tem algo de realidade, que não podemos ignorar. Muitos estudos foram feitos sobre esse assunto, estudos clássicos, que nós, ultimamente, não temos mais lido, não temos mais dado importância a eles. Um desses estudos, feito na década de 70, é de autoria do Sérgio Buarque de Holanda e está no livro A História da Civilização, na coleção História da Civilização Brasileira, o volume sobre a monarquia. É um estudo todo do Sérgio Buarque de Holanda, mostrando como surge esse poder castrense. Outro trabalho que eu indicaria para vocês é o da Emília Viotti da Costa, da Monarquia à República, em que ela estuda o republicanismo civil, as suas contradições, as suas propostas, e também estuda os episódios que levaram à implantação da República pelos militares. Bem, então, esses estudos clássicos nós deixamos de dar importância a eles nos últimos anos, não é? É preciso lembrar também que os dois primeiros governos da República foram militares. O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um velhinho, que era monarquista, e que a oficialidade mais jovem militar empurrou para proclamar a República, ele que era amigo do próprio imperador, Dom Pedro II, e que assume o poder, mas, dadas as contradições da aliança que levou a esse poder, ele não consegue se manter. Ele permanece durante 2 anos, é substituído pelo Floriano Peixoto, que é um governo que tenta
empreendeu um projeto um pouco mais de conotação militar. Seu governo vai se dar com estado de sítio praticamente o tempo todo, é um período de conflitos bastante graves, e é um período em que se desenvolve também, em que ocorre no Rio de Janeiro, um movimento jacobinista. O jacobinismo, que era tanto militar quanto civil. Quem estuda esse assunto muito bem é a historiadora Sueli Robles Reis de Queiroz, no livro Os Radicais da República. Aliás, ela foi minha orientadora de mestrado e eu a considero muito, né, estimo muito. Então, ela aponta como no Rio de Janeiro, logo depois da República e da substituição do Marechal Deodoro da Fonseca, houve uma crise muito grande de disputa pelo poder e de radicalização de certos setores da classe média da cidade, não é, contra comerciantes lusitanos. Há algo de anti-lusitanismo na época, se identificava nos portugueses inimigos, e isso alimentava um sentimento de nacionalidade no jacobinismo. Bem, essa foi mais uma manifestação. Mas não podemos nos esquecer também que durante toda a chamada República Velha, até 1930, embora o poder tenha passado para as mãos dos civis, desde o fim do governo do Floriano Peixoto, os militares não deixaram de desempenhar um papel importante. E um papel que, de certa forma, apontava as contradições dos governos civis, não é? Que eram governos oligárquicos, que eram os governos da política do café com leite, da predominância de São Paulo e Minas Gerais na República, com uma articulação em que os demais... Desculpe, eu vou atender o telefone, eu vou parar e depois eu continuo.